volta para a Bíblia, de volta para a cidade de Deus. Indo para a unidade celestial. Oh, que felicidade bem-aventurada! Saindo da confusão. Lá há muitas pedras mortas. Indo para a luz da palavra. Jesus guia a congregação de volta para a Bíblia, para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Novamente, de volta à Bíblia. O que alegra ao Salvador. Jesus então chama os seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam quando estavam na Babilônia. Lá para estar em Sião, onde a unidade está entronada. Novamente, de volta à Bíblia. Lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Novamente, de volta à Bíblia. Aonde acaba toda separação. Fujam da Babilônia para Sião. Oh, que abençoada peregrinação. Oh, há quanto tempo buscávamos, ansiávamos tanto pela luz. E agora, ao anoitecer, encontramos, assim como a palavra promete. Novamente, de volta à Bíblia. Lá para a luz na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Novamente, de volta à Bíblia. Seguindo o chamado do Senhor. Indo para as palavras do Salvador, que nós gostamos de seguir. Jamais se desviar dele. Que gloriosamente nos libertou. Natureza celestial aqui na terra. Oh, que bem-aventurança! Novamente, de volta à Bíblia.
despertar para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós vos saudamos a todos de coração. Vocês que estão ligados mundialmente para ouvirem juntamente a transmissão com o irmão Frank, deixe-me ler uma palavra de introdução de 2 Pedro capítulo 1, 12 a 16. 2 Pedro capítulo 1, 12 a 16. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Amados irmãos, nós vemos aqui um certo paralelo com o irmão Frank. Também ele foi levado para o lar. Também para ele era um desejo de nos dar toda a verdade de Deus e nos lembrar repetidamente que devemos estar firmados na verdadeira palavra. E isso queremos fazer, porque somente a palavra é verdade. Somente a verdadeira palavra da Escritura aqui, essa é a verdade. Amados irmãos e irmãs, vamos orar juntos e dedicar esse culto ao Senhor para que recebamos a bênção que esperamos. Nós agradecemos ao Senhor. Vamos orar. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por tu teres nos tomado na tua mão. Nós te agradecemos por tais servos que tu nos concedeste, que também repetidas vezes nos lembravam o que é importante, o que é verdade, para que também estivesse na condição de reconhecer tudo da tua palavra e caminhar o caminho do Senhor. Por favor, Senhor, abençoe a tarde de hoje, abençoe todos que estão ouvindo, esteja presente em tudo. Nós te agradecemos, Senhor, por tu teres prometido e que tu também o farás agora. A ti seja o louvor, honra e glória ao teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos todas as vezes gratos ao Senhor de novo quando podemos nos reunir assim para ouvir a palavra de Deus de forma pura e clara, sem perturbações. Para nós que sabemos disso, é algo precioso. Não uma pregação misturada por homens, não interpretações, não o que outros pensam, mas a palavra original, tal como saiu da boca de Deus e nos foi
comunicada e deixada pelos profetas e apóstolos, por testemunhas verdadeiras, com olhos e ouvidos, que vivenciaram a Deus. E para mim se torna cada vez maior que diríamos o mesmo que eles disseram, escreveríamos o mesmo que eles escreveram. Só pode haver um plano de Deus, um programa de Deus, uma congregação de Deus, a saber, a congregação dos primogênitos. Por isso, não temos o anseio dentro de nós de formular algo de forma diferente, ou em termos de ensinamento, apresentar de forma diferente. Não, assim como nos foi deixado e transmitido, assim é justo diante de Deus, assim é certo, verdadeiro para o tempo e para a eternidade. Por isso, ainda no Apocalipse, se fala do eternamente válido Evangelho, que deve ser anunciado a todos os povos, línguas e nações, antes que o tempo chegue ao fim. E que sabemos que o tempo da graça está chegando ao fim. Sabemos também que tudo o que ainda está por acontecer deve acontecer em breve. O tempo está se esgotando, mas da mesma forma temos que atentar para não nos deixarmos levar pelo pânico, mas esperar pelo Senhor e seguir em frente com Ele, pois então será o tempo certo. Como aconteceu com o povo de Israel, que precisou que a coluna de fogo se erguesse, somente então Israel sabia, agora vamos adiante. Não antes, mas nesse momento. E assim cremos que nosso Deus é fiel e nos levará no tempo certo, revelará o certo, dará indicações, o que Ele quer que seja feito no seu reino. Se pudermos dar uma breve olhada no desenvolvimento político e religioso, então vemos claramente que coisas estão acontecendo que há um ano atrás não seriam consideradas possíveis. E hoje em dia é assim, que não são os políticos que determinam as coisas, mas o povo que faz a história. E isso me chamou a atenção, especialmente ao pensar nas palavras de 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, quando disserem paz e segurança, paz e sem perigo, então a ruína virá rapidamente sobre eles. Essas palavras e toda a questão geral ganharam um novo significado, e vemos que a divisão artificial em toda a Europa chegou ao fim e que as coisas estão se movendo uma para a outra. E como eu disse e escrevi, as Santas Escrituras falam do tempo do fim e desse continente, não de duas superpotências. Elas falam de um único animal sobre o qual a grande prostituta cavalga. E é assim que temos que ver as coisas. E temos visto isso especialmente desde 1985, quando Gorbachev, a quem amamos e por quem oramos, quando ele assumiu o poder, o quanto mudou desde então. E não somos só gratos por esse desenvolvimento, como também vemos nela o cumprimento das Escrituras. Nós vemos a escrita na parede e percebemos que agora coisas estão acontecendo em todas as áreas, de todas as maneiras, que antes seriam impensáveis.
Mas quando o tempo, quando veio a plenitude dos tempos, assim lemos nas Santas Escrituras, e assim podemos dizer agora, porque o tempo para esse desenvolvimento amadureceu, é por isso que tudo isso está acontecendo da maneira como está acontecendo agora. Nós observamos isso e só temos um único desejo de que aproveitemos esse curto período para levar a muitas pessoas, quanto possível, a preciosa palavra de Deus. Por outro lado, vemos também como as pessoas são enganadas, levadas a falsas esperanças, sem compreender que existe apenas um caminho, apenas uma verdade, apenas uma vida, e que tudo isso se encontra somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. No que diz respeito à proclamação, permanece válido o que Paulo escreveu. Nós pregamos Cristo, o crucificado, que para muitos é loucura ou tolice, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Em toda a proclamação dos mistérios de Deus, de todo o conselho de salvação, voltamos sempre ao cerne, ao núcleo da questão, ou seja, a salvação que nos foi concedida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas talvez dois pensamentos sobre as coisas que me tocaram um pouco durante o meu descanso aqui nas últimas 4 semanas. Eu encontrei pessoas de diferentes graus e tipos. E justamente na última semana, perto de Munique, eu tive uma conversa com uma senhora muito idosa, esposa de um pastor, 83 anos, no Parlamento Estadual de Munique, no Parlamento Federal em Bonn. E ela queria saber a todo custo quem ou o que eu era, e conversamos um com o outro. E ela também contou um pouco sobre seus encontros com vários homens de alta reputação. Então ela relatou sobre uma reunião de caráter religioso na qual um pastor evangélico foi convidado a dar a bênção final, a oração final. E ela disse, ela estava visivelmente comovida com tudo isso. Ela disse: Sr. Frank, o senhor consegue imaginar o que esse pastor orou? Ele orou: Nossa Mãe que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu sabia, porque eu tinha registrado certas coisas do dia da igreja em Düsseldorf, como queriam tornar Deus feminino por causa do movimento feminista que havia entrado na igreja, como se queria distorcer várias passagens da Bíblia, porque eu não quero nem entrar nesse tempo, porque são blasfêmia, que queriam torcê-las para não somente deixar Deus parecer masculino, mas também feminino. E até mesmo com Cristo e com o Espírito Santo redicionaram a questão do masculino para o feminino. E vocês podem imaginar que isso me deixou também um pouco irado. Se já as pessoas não querem crer ou não conseguem crer, então isso é triste. Isso nós lamentamos profundamente. Mas quando as pessoas se esquecem até o ponto e então tocam a Deus, ofendem a Deus, isso realmente é demais. Mas, como eu já disse, são desenvolvimentos do fim dos tempos que não podemos impedir, apenas ficaremos mais gratos por aquilo que Deus nos concedeu. Nós saberemos que valor tem a revelação de Jesus Cristo. Então, talvez essa experiência com o cientista
que estava no mesmo sanatório e sentou à minha mesa por alguns dias. Ele leu meu livro e voltou muito emocionado durante alguns dias e repetiu várias vezes: Senhor Frank, o senhor deveria dar palestras nas universidades. Ninguém sabe isso, o que o senhor escreveu aqui e assim por diante. E cada dia mais entusiasmo, cada dia mais entusiasmo. Então, provavelmente, eu lhe disse para pensar, eu gostaria de saber o que o senhor dirá depois de ler os 2 últimos capítulos. E vocês podem imaginar, claro que já não era mais tão agradável. Ele só tinha uma frase: nunca vamos poder nos unir. O senhor exigiu um totalitarismo, uma coisa... Claro, não nós, não eu, mas além de Deus não pode existir mais nada. Não pode permanecer mais nada. Não foi da nossa parte que nós limpamos tudo, nós colocamos o divino no castiçal. E se o divino vale, então tudo mais não pode mais valer. Mas as pessoas querem que também tudo ainda continue valendo. Essa pretensão de totalidade o levou, assim, de fato, deixou ardendo como ferro. E eu tive que pensar sobre isso. Também aí Deus tem que conceder graça, a menos que o Senhor se revele a uma pessoa e ela receba o acesso a Ele por meio de uma vivência pessoal. Isso é o mais importante. E eu já disse isso muitas vezes nas pregações. A proclamação da palavra está aí para levar as pessoas que ouvem a palavra a entrar em ligação com Deus, para que reconheçam que no Gólgota ocorreu a reconciliação de Deus com a humanidade e que nós vivenciamos o Senhor como aquele que foi crucificado por nós e reconhecemos que fomos com Ele crucificados, com Ele sepultados, com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Que de fato tenhamos vivenciado a graça de Deus. Disso é que se trata. Eu gostaria de recomendar especialmente aos recém-chegados, colocar no coração deles, não apenas ouvir uma pregação, mas durante a pregação, a busca por Deus, ter essa experiência e então encontrá-lo, vivenciá-lo, ter um encontro pessoal com Ele. Sim, uma vivência pessoal com Ele. Talvez, como complemento ao primeiro caso, é, de certa forma, curioso que justamente em uma época como a vivemos agora, que na Igreja Romana Maria tenha ganhado tanto destaque, como sabemos, quem é um pouco orientado nesse assunto, que os protestantes da sua parte também vão nessa tendência e de algum modo irem nesse caminho para que o fosso entre as duas religiões não fique tão grande e possibilite um entendimento mútuo. Mas Deus tem o seu povo. Ele o tem entre todos os povos, línguas e nações, e como eu já disse anteriormente, esses acontecimentos nos tocam dolorosamente, mas nós reconhecemos disso que é tempo do fim e que as pessoas são presunçosas, arrogantes, e como já disse, nem mesmo os teólogos também não têm conexão com Deus, e vemos o que sai disso. Que o Senhor, que lhe agrade, mais uma vez, mover céu e terra, mais uma vez, abençoar de forma tão visível, sensível e perceptível, que até mesmo aqueles que hoje ainda estão na dúvida, mas que estão buscando, que eles possam, de fato, sem maior dificuldade, encontrar que o caminho para Deus lhe seja
facilmente mostrado e que seja o Senhor que os chama, que seja Ele quem se revela a eles e eles possam então segui-lo, para não permanecer em alguma escuridão, mas de fato terem a luz da vida. Vamos ler algumas passagens da Bíblia na esperança que Deus nos fale por meio delas. Não há outra maneira. Deus fala conosco através da sua palavra, assim como nós falamos uns aos outros, por meio de palavras, por meio da linguagem. Assim Deus fala conosco através da sua palavra. Eu gostaria de começar com Isaías 40, 27 a 31. Aqui o profeta tem um porquê e depois o segundo, e eu creio que todos nós nos encontramos repetidamente em certas situações da vida em que acrescentamos um porquê ao outro sem ter a resposta direta. Isaías 40, a partir do versículo 27, porque você diz Jacó e porque você afirma Israel, o Senhor escondeu de mim o meu destino está oculto diante do Senhor e o meu direito permanece ignorado pelo meu Deus. Não sabes, nem ouviste? O Senhor é um Deus eterno, Criador da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e o seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e concede aos desfalecidos força em abundância. Os jovens podem se cansar e desfalecer, e jovens homens podem tropeçar e cair. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, ganham novas asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Todos nós estamos na terra, temos provações a superar, passamos por certas situações em nossa vida que não nos agradam, e então também nós podemos perguntar por quê. Vamos colocar hoje nossa confiança no Senhor e não perguntar por que você diz Jacó e por que você afirma Israel. Coloquemos nossos nomes aqui. Quando dizemos o meu destino está oculto ao Senhor, eu admito honestamente, também eu me pego repetidamente que eu pergunto, Senhor, quando tu irás falar, quando tu irás agir, por quê? Por quê? E talvez não seja só eu assim, mas alguns de nós, e talvez até se procurarmos muitos, e nós buscamos onde há falta, onde pode estar um obstáculo, e nós somos sinceros e pedimos a Deus que nos revele. Por que tu ainda não falas? Por que tu ainda não ages? Porque as coisas acontecem, ou as coisas que esperamos ainda não aconteceram. Talvez até digamos, ao Senhor está oculto o meu destino e o meu direito permanece ignorado pelo meu Deus. Não, Deus fará justiça. Assim nós lemos na história do juiz injusto. Ele disse, ele fará justiça aos seus eleitos em breve. Ele fará justiça, ele mudará a situação, ele revelará salvação e bênção entre aqueles que perseveraram, que não se precipitaram, mas colocaram sua confiança no Senhor e puderam esperar até que chegasse o momento certo
e ele se revelasse. No versículo 28 está escrito: você não sabe ou não ouviu? O Senhor é um Deus eterno, o Criador da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e o seu entendimento é insondável. Muitas vezes poderíamos ler a passagem bíblica: o que estou fazendo agora, você não compreende. E às vezes, mesmo quando pensamos que o Senhor não está fazendo nada, Ele ainda assim cumpre um propósito e um significado em nossa vida da fé. Pois faz parte que recebamos promessas, que a aceitemos na fé, e então, quando chegar a hora de Deus, possamos vê-las cumpridas. Deus não se cansa nem se fatiga. Insondável é a sua sabedoria ou seu entendimento. Então a promessa maravilhosa, de fato, Ele realmente cumpre. Ele concede força ao cansado e concede força em abundância ao desfalecido. Os jovens podem ficar cansados e exaustos, e os jovens podem cambalear e cair, mas aqueles que esperam, perseveram no Senhor, recebem novas forças, para que novas asas, como as águias, cresçam, que corram e não se cansem, que caminhem e não desfaleçam. Na pregação do irmão Branham sobre a águia, assim nós ouvimos e vimos no texto do filme: uma águia renove sua juventude para poder voar novamente, elevar-se novamente a esferas mais altas. E também nós, como crentes, podemos confiar no Senhor, podemos renovar nossa juventude, podemos nos fortalecer novamente no Senhor, pois o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Mesmo que, às vezes, pareçamos estar completamente abatidos, sabemos que aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. E assim permanece Cristo em nós, a esperança da glória. E Cristo não é uma ideia, Ele é um Deus pessoal. Ele é nosso Senhor e Redentor. E quando Ele, como Redentor, habita nos redimidos, então Ele é a nossa força, a nossa sabedoria. Então Ele se torna o nosso tudo pela graça. Vamos abrir João 16. Em João 16, encontramos aqui uma declaração maravilhosa no versículo 7. João 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É bom para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador, aqui há várias possibilidades de tradução, Consolador, ou apoiador, ajudador, advogado, é uma palavra que tem muitos significados abrangentes. E continua aqui: assim, o Consolador não virá a vocês, mas quando eu tiver ido, eu o enviarei a vocês. É maravilhoso saber, e ainda mais vivenciar, que o Consolador é ao mesmo tempo advogado, assistente, que Ele realmente sabe aconselhar e ajudar em todas as situações pelas quais nós temos que passar. Não apenas com palavras, mas estando de fato conosco. Nosso advogado, nosso
apoio, nosso consolador, nossa sabedoria. Ele quer se tornar tudo em todos para nós. E aqui nos é dito, mas eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador, o Ajudador, não virá a vós, mas se eu tiver ido, quando eu tiver ido, eu o enviarei a vós. Eu leio do mesmo capítulo, versículo 33, João 16, versículo 33. Isso vos disse para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou medo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui também é preciso prestar atenção ao texto. Está escrito, isso vos disse, ou vos falei, para que em mim tenhais paz. Não neste mundo. Esse mundo está cheio de desgraças e discórdia. Em Jesus Cristo nós encontramos a paz com Deus. Ele se tornou nossa paz. E nela descansamos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece completamente diferente. Nele permanece-nos a paz, que excede todo o entendimento humano, a sensatez humana, e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Também isso é muito importante, que essa paz divina permaneça em nós, em todas as provações pelas quais temos que passar, e que seja Ele que guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Mas também isso o Senhor nos predisse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Também aqui podemos dizer, nosso Senhor, Ele tem a última palavra. Ele é a nossa paz e o Consolador está conosco e em nós, o apoio que nós precisamos também. E assim podemos renovar nossa confiança no Senhor e saber Ele fará tudo bem e conduzirá tudo para um final glorioso. Gostaríamos de ler de Romanos 15, versículos 3 a 6. Romanos 15, versículos 3 a 6. Aqui está. Pois também Cristo, eu penso 15, Romanos 15, versículos 3 a 6. Pois também Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultam recaíram sobre mim. Precisamos aplicar isso agora brevemente a nós mesmos. Muitas vezes passamos por certas coisas e por que as vivenciamos? Porque as pessoas se rebelam contra Deus e porque sabem que temos uma ligação com Deus, elas descarregam em nós aquilo o que acumulam contra Ele. Você já compreendeu isso alguma vez? É assim nessa vida com os filhos de Deus. Em Deus o Senhor, eles não podem deixar nada. Então eles fazem isso naqueles que são propriedade do Deus o Senhor. Portanto, quando o Senhor diz aqui as injúrias ou insultos que caíram sobre mim, com os quais te insultam, o mesmo caminho nós, como filhos de Deus, temos que seguir. Qualquer tipo de desprezo, incompreensão, calúnia, pelo que quer que tenhamos que passar, as pessoas reagem a nós. Sim, elas
elas se vingam em nós. Temos que sentir e suportar o que elas gostariam de deixar de fora. Estamos aqui visíveis e assim temos que suportar. Vamos fazê-lo com alegria. Vamos fazê-lo com alegria. Agradeçamos ao Senhor por Ele nos ter dignificado a honra de carregar o seu opróbrio, sua vergonha. Sim, de ir diante do acampamento para carregar o opróbrio, a vergonha de Cristo. Portanto, quando somos insultados, incompreendidos, nós queremos agradecer ao Senhor, pois isso é um bom sinal de que estamos do lado de Deus e que todas essas reações são dirigidas a nós, porque estamos aqui na terra como a semente divina, como filhos e filhas de Deus. Eu vou ler mais uma vez, na esperança de que nos seja iluminado pelo Espírito de Deus e nós recebamos aqui uma resposta direta. Pois também Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos ou injúrias dos que te insultam recaíram sobre mim. Assim, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que, pela perseverança e pelo consolo das Escrituras, tenhamos esperança. Mas o Deus da perseverança e do consolo vos ajude a ter entre vós uma mesma mente, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só voz, unânimes, possam louvar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se todos vocês prestaram atenção ao fato de, e aqui está escrito, vivido para agradar, viver para agradar. E eu li isso no versículo 3. E então, não se fala mais sobre o agradar, não se fala mais nada disso. Então, vem as injúrias, os insultos. Eu vou ler mais uma vez. Pois também Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Se você e eu, se nós não vivermos para o nosso próprio agrado, mas sim, como Paulo pôde dizer, a vida que agora vivo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Ele tornou nossa vida e se vemos para agradá-lo, então os insultos que deveriam atingi-lo, nos atingirão, e então teremos que suportá-los. Mas não serão um fardo para nós, pelo contrário, nós veremos isso como um sinal seguro de que tem que ser assim. Tem que ser assim, porque nós, como filhos de Deus, ainda estamos na terra. Talvez mais uma vez para que compreendamos realmente bem. Pois também Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas, como está escrito, então não vem nada mais de agradar, os insultos dos que te insultam recaíram sobre mim. Precioso irmão, preciosa irmã, se você não vive mais para agradar a si mesmo, mas quer viver para ser agradável a Deus, então também você será alvo de injúrias, insultos, e você passará com o Senhor por todas essas situações e receberá o consolo que a Santa Escritura oferece, como está escrito aqui, e o consolo que vem de Deus, pois assim nós lemos. Mas o Deus do qual vem a perseverança e o consolo vos ajude a ter unicamente uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
Às vezes, até mesmo provações servem para nos aproximar do Senhor e também uns dos outros. Sentimos mais intimamente uns com os outros, nós oramos mais intensamente uns pelos outros, as aflições dos outros tornam-se nossas aflições, e assim se realiza um crescimento no amor de Deus, que nos une mais intimamente. Já que mencionei a palavra crescimento, um de nossos políticos disse: cresce junto o que pertence um ao outro. Isso se tornou a frase mais importante de todo o ano. Cresce junto o que pertence junto. Aí existe uma palavra maravilhosa de Paulo à congregação de Éfeso, dizendo que o corpo de Cristo cresce junto, que todos os membros vivenciam um crescimento e estão ligados à cabeça. Vocês leram todos isso? Sim, é uma palavra maravilhosa. Paulo, através do Espírito de Deus, já escreveu todas as coisas que lemos hoje, que proclamamos hoje. Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo o edifício cresce bem ajustado para se tornar um templo santo no Senhor. E nele, vocês também são edificados para se tornarem morada de Deus no Espírito. Cresce junto o que pertence um ao outro. E nós cremos que pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, fomos batizados para um corpo, ou seja, para o corpo de Jesus Cristo. Ou ainda temos que ser batizados para que nesse corpo, para que possamos estar nesse corpo e possamos então vivenciar esse crescimento divino. Gostaria também de ler brevemente de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Talvez 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 a 13. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito para nossa admoestação, a nós que estamos no fim dos tempos. O fim dos tempos está diante de nós. Portanto, quem pensa estar firme, cuidado para não cair. Nenhuma tentação que não seja humana vos atingiu, e Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além de vossas forças, mas, ao mesmo tempo, com a tentação, criará também uma saída para que possais ser aprovados. Amém. Essa é a santa palavra de Deus. Ele assumiu a responsabilidade por nós, e quaisquer que sejam as provações que nos sobrevenham, pelas quais tenhamos que passar, mesmo que pensemos, agora é demais, nós não aguentamos mais. E quem de nós já não passou pela experiência de que o fardo se tornou tão pesado e as forças tão escassas que quase dissemos, eu não consigo mais? Vocês já passaram por isso? Eu sim. Não se preocupem. Eu já passei por isso várias vezes, que eu disse, Senhor, eu fiz o que podia fazer. Eu caminhei até o ponto que podia e assim por diante. Vocês podem imaginar o que às vezes
se diz ao Senhor assim em oração. Mas isso eu quero confessar livremente para a sua honra. Tantas vezes que eu disse, eu não consigo mais. Eu até disse, eu não quero mais, porque não consigo mais. E eu não consigo mais porque eu não quero mais. Não se engane, também servos de Deus passam por provações que são muito, muito piores do que aquelas pelas quais vocês têm que passar. E então, em tais horas de provação, já se diz, Senhor, eu não consigo mais, eu não quero mais, porque não consigo mais. Mas isso eu quero dizer para a honra dele. Sempre ele foi força, consolo e confiança. Todas as vezes, quando eu não conseguia mais, ele conseguia. Quando eu não sabia mais, ele sabia. Amém. E eu penso que todos nós vivenciamos isso. E assim permanecerá até o fim. Lá onde nós chegamos ao fim, com nossas forças e habilidades. Lá é justamente lá que ele começa, assim como lemos no profeta Isaías. Os jovens podem enfraquecer e se cansar, mas aqueles que perseveram no Senhor recebem novas forças. Ele continua sendo nosso refúgio para sempre, nosso socorro na angústia, nosso conselho, nossa força, sim, tudo aquilo que nós necessitamos até o fim. Ainda em Hebreus, no capítulo 10, alguns versículos, onde nos é relatado como nós, como crentes, podemos passar pelas diversas circunstâncias e situações pelas quais temos que passar. Hebreus 10, versículo 32. Hebreus 10, versículo 32. Lembre-se dos dias passados, nos quais, depois de terem recebido a iluminação, vocês suportaram com paciência uma dura luta de sofrimento, sendo, por um lado, expostos ao escárnio e aflições, tornando-se espetáculo público, e, por outro, participando da sorte daqueles que se encontravam em tais situações. Vocês sofreram com os prisioneiros e aceitaram com alegria o roubo de seus bens, sabendo que vocês mesmos possuíam um bem mais valioso e duradouro. E agora vem o ponto máximo. Não abandone, portanto, a sua alegre confiança. Devo ler mais uma vez. Não abandone, portanto, a sua alegre confiança. No ditado popular disse, ele jogou a toalha. Quer dizer, ficou demais para ele, ele não queria, não podia mais. Portanto, não joguem fora a sua alegre confiança. Ela traz consigo uma grande recompensa. Pois é necessário a perseverança com firmeza, para que depois de terem cumprido a vontade de Deus, alcancem o bem prometido. Pois ainda um pouco de tempo, e então virá aquele que deve vir, e não deixará esperar-se por ele. Mas o meu justo terá a vida pela fé. E se ele recuar por covardia, o meu coração não se agradará nele. E agora o apóstolo toma a palavra e escreve: mas nós não temos nada a ver com o recuar que leva à perdição, mas com a fé que ganha a vida. Amém.
Nós nos tornamos crentes para dar glória a Deus pela fé que foi transmitida aos santos de uma vez por todas. E também isso eu admito que provações podem rapidamente levar a que a nossa fé se torne pequena e que o Senhor tenha que repreendê-lo, assim como fez naquela altura. Ó homens de pouca fé. Essa também foi a sua fala naquela época e hoje ele chama isso para nós, pois no fundo de nosso coração nós sabemos que o Senhor sairá vitorioso conosco e nós com Ele. E que Ele fará tudo maravilhosamente bem, guiará tudo assim. E como lemos anteriormente, que Ele fará com que as coisas cheguem ao fim, ou seja, de uma forma que possamos suportar, que possamos ainda ser aprovados nisso, porque Deus não permite que nada esteja acima de nossas capacidades. Não devemos nos alegrar por isso, mesmo que, como filhos de Deus, tenhamos que passar por certas situações da vida e superar provações. Ele deu a promessa: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E já através do profeta Isaías, ele disse: e se passares pelo fogo, não te queimará. E se passares pela água, não te afogará. Porque eu, o Senhor, estou contigo. Ele cumpriu isso até o dia de hoje e continuará a cumprir até o fim. Ele nos chama apenas: ó homens de pouca fé, fortaleçam-se na fé e na confiança. Ele está conosco. Também, quando nem sempre ouvimos, nem sempre o vemos e talvez nem sempre o vivenciemos da maneira assim como gostaríamos diretamente, mesmo assim, Ele mantém a sua palavra e sua promessa, ela permanece verdadeira. Eu estarei convosco todos os dias. E Ele disse ainda mais: eu estarei em vós. Ele cumpriu ambas as promessas. Ele está em nós como a esperança da glória. Ele está conosco para nos guardar, proteger, para estar conosco, para nos ajudar, para que tudo possa ser vencido assim, para que Ele possa ser honrado. Ao nosso Deus, que tudo fez por nós, sim, em Cristo, nos redimiu e nos tornou filhos de Deus, que perdoou nossa culpa e pecados, nos revelou seu conselho de salvação de forma tão clara. Ele, que tanto aplicou por nós, não desistirá até que sua obra em nós, conosco e por meio de nós seja consumada e possamos ser fortificados na fé e possamos entrar assim nas provações sem medo, pois sabemos que o Senhor está conosco e que tudo ficará bem. Mesmo que, às vezes, tenhamos pouca fé. Então, mais tarde, nos perguntamos, por que tivemos, assim, tão pouca fé? Isso seria desnecessário, não precisaríamos ter duvidado. Nós poderíamos ter confiado nele. Como nos é dito aqui, não abandone, portanto, a sua confiança, pois ela traz consigo uma grande recompensa. E o justificado por Deus, terá a vida pela fé. Jesus Cristo veio como o bom pastor e
nos deu vida e plena satisfação pela graça, pois assim ele disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas, para que elas tenham vida e em abundância. Também hoje, precioso irmão, preciosa irmã, estimados amigos, hoje nós podemos vivenciar a Deus aqui nesse lugar. Hoje uma nova confiança em Deus pode surgir em nossos corações, operada pelo Espírito Santo. A sua palavra não pode e não voltará vazia. Ela cumpre aquilo para o qual Ele a enviou. Sejam fortalecidos no nome do Senhor. Sejam consolados com o consolo que Deus nos deu por meio de sua palavra. Tenho nova confiança que nos foi concedida pela palavra por meio da graça. Deus merece que nós o honremos pela fé e coloquemos nossa esperança e confiança nele. Ele fará tudo bem. Louvado e glorificado seja seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Deus está presente. Grandes coisas acontecem pelo poder do sangue, da palavra e do Espírito. O Senhor está atuando entre o seu povo. Isso de maneira poderosa. Enquanto nossas cabeças estão inclinadas, nossos olhos fechados, nossos corações abertos, gostaria de perguntar se talvez alguns aqui estejam pela primeira vez e queiram conscientemente consagrar suas vidas a Deus. Vocês sentem que sua palavra os tocou. Vocês ouviram o chamado. Vocês são pensados aqui. Ele fala a você, precioso coração. Ele fala a vocês, ele fala conosco. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para vossa alma. Ele fez a oferta. Quem vier a Ele, Ele não o rejeitará. Vinde ainda hoje, venha ainda hoje, canta um compositor. Venha ainda hoje, pois Deus lhe oferece graça. Venha ainda hoje. Enquanto todos permanecem em oração, gostaria de pedir que aqueles levantem brevemente a mão por quem devemos interceder agora em oração. Levantem brevemente a mão. Alguém aqui? Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe. Eu sei que o Senhor falou através de sua palavra. Eu sei que sua palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. Não pode voltar vazia. É a santa palavra de Deus. Nós proclamamos um pleno evangelho. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos pelo fato de que hoje, ainda após quase 2000 anos, continuas sendo o mesmo, que ainda hoje ainda salvas, perdoa pecados, concede vida eterna, que ainda hoje curas, que ainda hoje libertas, que ainda hoje transforma filhos humanos em filhos de Deus, que ainda te revelas hoje aos teus, falas com eles e os abençoas. Amado Senhor, tudo permaneceu assim até o fim, como era no início. Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e o que vem, o Todo-Poderoso. Como nosso amado irmão orou, vem logo, Senhor Jesus. Acaba com toda aflição, com todo sofrimento, todo clamor.
acontecerá em breve, pois tu retornarás. Nós vemos pelos sinais dos tempos, por todo o desenvolvimento, que a tua vinda está próxima, muito próxima, está às portas. Senhor, queira usar-nos para levar a maravilhosa mensagem, a mensagem divina, aos povos, línguas e nações. Senhor, dá-nos acesso a todos os meios de comunicação de massa, para que todos os povos possam ser alcançados. Amado Senhor, tu também providenciaste assim para que a proclamação pudesse acontecer. Ó Deus, receba gratidão íntima pelo consolo, pela força, pela confiança, sim, pelo fortalecimento, por todas as bênçãos que pudemos vivenciar hoje de tantas maneiras. Fiel Senhor, tu salvaste, tu libertaste, tu perdoaste os pecados, tu te revelaste. Eu te agradeço por isso. Agora podemos trazer a ti todos aqueles que vieram a ti. Aceita-os, ó Senhor, para que haja alegria no céu por todos aqueles que vêm a ti. Amado Salvador, eles estão confiados à tua graça, que possa, com a tua paz, entrar em seus corações. Conceda-lhes a convicção por meio do teu Espírito, que testemunha ao seu Espírito que se tornaram filhos de Deus, pois assim está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim está escrito: a todos os que te receberam, tu deste o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no teu nome. Amado Senhor, nós temos a confiança em ti, que tu chamaste, que tu salvaste, que tu acolheste e aceitaste e transformaste filhos dos homens em filhos de Deus. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja novamente oferecido nosso mais sincero agradecimento por tua palavra, por teu Espírito, pelo precioso e santo sangue que fluiu no Gólgota, com o qual entraste no santuário celestial, o sangue da nova aliança que fluiu pelo povo da nova aliança. Amado Senhor, abençoa-nos a todos e fica com todos nós. Sim, nós te pedimos de coração, levanta a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz e a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Creia, creia. Creia e a vitória será tua. Creia que Deus te ilumina acima da morte e mundo. Creia e a vitória é tua. Creia, creia. Creia. Creia, além de toda aparência. Creia, creia. Creia, e a vitória é tua. Jesus não me abandona.
Creia, e a vitória é tua. Creia. Creia acima de toda aparência. Creia. E a vitória é tua. Creia diante do trono de Deus e receberás o Filho de Deus. Creia e a vitória é tua. Creia. Creia acima, além de toda aparência. Creia. E a vitória é tua.